Washington, D.C., 13 de janeiro de 1982, 14 horas e 47. Uma tempestade de neve histórica castiga impiedosamente a capital dos Estados Unidos. Flocos brancos e densos caem do céu como se o inverno tivesse declarado guerra à cidade. O termômetro marca -4 graus Celsius, mas com fator de sensação térmica, parece muito mais frio. As ruas estão cobertas por uma espessa camada de neve que transforma a movimentada capital em um cenário quase apocalíptico. Carros abandonados bloqueiam avenidas, funcionários públicos foram dispensados mais cedo, e o caos reina nas estradas congeladas. No Aeroporto Nacional de Washington, hoje conhecido como Aeroporto Ronald Reagan, a situação não é diferente. O aeroporto foi forçado a fechar suas operações por horas devido às condições climáticas severas. Equipes de manutenção trabalham freneticamente para limpar as pistas cobertas de neve e gelo. Aviões estão enfileirados, esperando sua vez para decolar. Passageiros frustrados lotam os terminais, ansiosos para sair daquela cidade paralisada e chegar aos seus destinos. Entre esses aviões, na fila para decolagem, está um Boeing 737-222 matrícula N62 da Air Florida, pintado com as cores características da companhia aérea, azul, verde e branco. Dentro dessa aeronave, designada como Voo 90, estão 74 passageiros e 5 tripulantes, um total de 79 almas. São executivos apressados tentando retornar para casa após reuniões de negócios, famílias fugindo do inverno rigoroso em busca do calor da Flórida, turistas que planejaram suas férias há meses. Entre eles está Priscila Tirado, de 22 anos, viajando com seu marido José e seu bebê de 2 meses. Também a bordo está Nick Felch, uma comissária de bordo que trabalha para a Air Florida há apenas alguns meses. Nenhum deles imagina que, em menos de uma hora, seus nomes estarão estampados nas manchetes de todos os jornais do país. Nenhum deles suspeita que estão prestes a se tornar parte de um dos acidentes aéreos mais emblemáticos da história americana. Olá, meu nome é Capitão Jack Mercer. Sou piloto comercial há mais de 28 anos e investigador de acidentes aéreos certificado. Hoje vou levá-los através de uma jornada detalhada sobre o voo Air Florida 90, uma história de erros em cascata, decisões fatais e, paradoxalmente, de heroísmo extraordinário que emergiu das águas geladas do rio Potomac. Esta não é apenas a história de um acidente aéreo. É a história de como pequenas falhas, quando combinadas com condições adversas e falta de experiência, podem se transformar em tragédia. Mas também é a história de pessoas comuns que se tornaram heróis improváveis. Se você é fascinado por aviação, segurança aérea e histórias reais que mudaram a indústria para sempre, não deixe de se inscrever neste canal e ativar as notificações. No cockpit do Boeing 737, 2 homens completam os procedimentos de pré-voo. O comandante é Larry Whitton, de 34 anos, um piloto relativamente experiente com 8.364 horas de voo total, das quais 2.880 horas eram no Boeing 737. Whitton tinha uma boa reputação como piloto, era considerado competente e profissional por seus colegas. Ao seu lado está o primeiro oficial Roger Petit, de 31 anos, com apenas 3.353 horas de voo total, incluindo 669 horas no Boeing 737. Ambos os pilotos têm algo crucial em comum: experiência mínima em operações de inverno rigoroso. A Air Florida era uma companhia aérea baseada em Miami, Flórida, onde a neve era algo praticamente inexistente. A maioria de seus pilotos, incluindo Whitton e Petit, havia passado a maior parte de suas carreiras voando em climas tropicais e subtropicais. Operações em neve e gelo não faziam parte de sua rotina. Whitton tinha voado através de neve apenas algumas vezes em toda sua carreira. Petit tinha ainda menos experiência com condições invernais. Essa falta de familiaridade com operações de inverno seria um fator crítico nos eventos que estavam prestes a se desenrolar. Às 14h15, após horas de espera frustrante, a torre de controle finalmente autoriza o voo 90 a se preparar para o táxi. O avião é empurrado para trás de seu gate e liga seus motores. Mas há um problema. A neve continua caindo intensamente. A visibilidade está severamente reduzida. A temperatura está abaixo de zero. E o Boeing 737 está coberto por uma camada de neve e gelo acumulada durante as longas horas de espera no solo. A Air Florida tinha contratado um serviço de degelo, mas o processo não foi realizado de forma adequada. O primeiro tratamento de degelo ocorreu enquanto o avião ainda estava no gate, mas isso foi feito muito cedo. Após o degelo inicial, o avião ficou esperando por aproximadamente 49 minutos na fila para a decolagem. Durante todo esse tempo, neve continuou caindo e se acumulando novamente nas asas e na fuselagem. Pior ainda,
O fluido de degelo aplicado inicialmente começou a congelar, criando uma camada de gelo contaminante. Enquanto aguardavam na fila, Petit expressou preocupação sobre a neve acumulada. Olha como está a neve saindo daqueles capuzes ali, ele disse, referindo-se aos motores de outro avião na frente deles. O comandante Whitton minimizou a preocupação. A cultura de cockpit naquela época não encorajava primeiros oficiais a desafiarem comandantes com veemência, e Petit não insistiu em sua preocupação. Este seria o primeiro de vários erros críticos. Às 15 horas, após 49 minutos esperando na fila, durante os quais neve e gelo continuaram se acumulando, o voo 90 recebe finalmente autorização para posicionar na pista 36. A tripulação completa a checklist de decolagem. Mas há algo fundamentalmente errado que eles não percebem. Seus instrumentos estão fornecendo leituras falsas devido ao gelo que bloqueou as sondas Pitot Static, os sensores que medem velocidade do ar e altitude. Vejam, em aviação, existem vários tipos de gelo que podem afetar uma aeronave. O gelo transparente, também chamado de gelo vítreo, é denso e adere fortemente à superfície da aeronave. O gelo branco ou geada é mais leve mas igualmente perigoso. O pior de todos é o gelo misto, uma combinação dos dois. Qualquer quantidade significativa de gelo nas asas altera completamente a aerodinâmica do avião. O gelo aumenta o peso, reduz a sustentação, aumenta o arrasto e pode causar stall em velocidades muito mais altas do que o normal. É como tentar voar com freios invisíveis aplicados. Se você está gostando deste conteúdo técnico e quer aprender mais sobre como aviões realmente funcionam, deixe seu like e compartilhe com outros entusiastas da aviação. Às 15h59, a torre de controle dá a autorização final. Palm 90, pista 36, autorizado para decolagem. O comandante Whitton avança os manetes de potência. O Boeing 737 começa a acelerar pela pista coberta de neve. Mas algo está terrivelmente errado desde o início. A leitura do EPR, Engine Pressure Ratio, taxa de pressão do motor, mostra valores normais, mas na realidade, os motores não estão gerando a potência necessária. Por quê? Porque gelo e neve bloquearam parcialmente as entradas de ar dos motores, reduzindo significativamente sua eficiência. Além disso, a tripulação havia cometido outro erro crucial. Eles posicionaram o avião diretamente atrás de um DC-9 que havia decolado momentos antes, e usaram a potência reversa dos motores para derreter a neve nas asas, uma prática absolutamente proibida que pode danificar a célula da aeronave, ironicamente, recongelar a umidade derretida, criando ainda mais gelo. Enquanto o avião acelera pela pista, as leituras de velocidade no painel de instrumentos estão incorretas devido às sondas Pitot bloqueadas por gelo. A tripulação acredita estar indo mais rápido do que realmente está. Petit monitora os instrumentos e faz as chamadas padrão. 80 nós, ele anuncia. Alguns segundos depois, V1. V1 é a velocidade de decisão, o ponto além do qual a decolagem não pode mais ser abortada com segurança. Em seguida, VR, velocidade de rotação, o momento de puxar o manche e levantar o nariz. V2, velocidade segura de subida com o motor inoperante. Mas há um problema crítico. Devido às leituras falsas, essas velocidades estão todas erradas. O avião está muito mais lento do que os instrumentos indicam. Além disso, o peso extra do gelo e a sustentação reduzida devido à contaminação das asas significam que o avião precisa de muito mais velocidade para decolar do que o normal. O comandante Whitton puxa o manche. O nariz do Boeing 737 se ergue. A tripulação sente o trem de pouso principal deixar o solo. Por um breve momento, parece que conseguiram. Mas a sensação de alívio é prematura e tragicamente equivocada. O avião mal consegue se manter no ar. Está voando perigosamente perto da velocidade de stall, a velocidade abaixo da qual as asas não conseguem mais gerar sustentação suficiente e o avião literalmente cai do céu. Vamos subir, diz Whitton, tentando soar confiante. Mas a razão de subida é patética. Apenas 30 pés por minuto quando deveria ser de 2.000 pés por minuto ou mais. O stick shaker começa a vibrar violentamente. Um aviso de que o avião está prestes a estolar. Lewry, estamos indo para baixo, adverte Petit, sua voz traindo pânico crescente. Eu sei, responde Whitton, mas suas ações mostram que ele não entende completamente a gravidade da situação ou não sabe como corrigi-la. O avião continua mal conseguindo se manter no ar, voando apenas alguns metros acima do solo. A situação está se deteriorando rapidamente. Vamos subir, Whitton repete, puxando o manche com mais força, tentando desesperadamente ganhar altitude. Mas puxar o manche em um avião que está quase estolando é exatamente a coisa errada a fazer.
Isso aumenta o ângulo de ataque e pode precipitar o stall completo. O Boeing 737 passa sobre a George Washington Memorial Parkway, uma importante rodovia à margem do rio Potomac, a apenas 50 pés de altitude, absurdamente baixo para uma aeronave comercial após decolagem. Motoristas na rodovia abaixo olham para cima com horror, vendo o imenso avião voando perigosamente baixo, claramente em dificuldades. O avião está tão baixo que sua barriga quase toca as árvores. Leury, estamos indo para baixo, repete Petit, agora claramente aterrorizado. O stick shaker continua vibrando violentamente, gritando seu aviso de stall iminente. A situação não tem mais volta. O avião perdeu a batalha contra as leis da física. A sustentação é insuficiente. O arrasto é excessivo. Os motores, prejudicados pelo gelo, não conseguem fornecer potência suficiente. O destino do voo 90 está selado. Às 16h01, apenas 30 segundos após a decolagem, o Boeing 737 atinge a 14th Street Bridge, uma ponte lotada de veículos no rush hour da tarde. A cauda do avião colide primeiro com a ponte, depois a fuselagem e as asas. O impacto é devastador. Carros são esmagados instantaneamente. Um caminhão é arremessado para o lado como um brinquedo. 4 motoristas morrem no impacto. A ponte, uma artéria vital que conecta Washington DC a Virgínia, transforma-se em uma cena de carnificina. O avião, agora completamente fora de controle e se desintegrando, plana por mais alguns metros antes de mergulhar no rio Potomac. A água está a 0,5 graus Celsius, apenas meio grau acima do ponto de congelamento. Placas de gelo flutuam na superfície. O impacto com a água é brutal. A fuselagem se parte em várias seções. Metal retorcido, bagagens, destroços e corpos são lançados em todas as direções. O avião afunda rapidamente nas águas geladas e turvas do Potomac. De 79 pessoas a bordo, apenas 6 inicialmente sobrevivem ao impacto. Nick Felch, Priscila Tirado, Kelly Duncan, Arlan D. Williams Jr., Joe Stiley e Patricia Felch. Eles se encontram lutando pela vida nas águas congelantes, agarrados a destroços flutuantes, enquanto o gelo e o frio mortal ameaçam matá-los. Suas roupas estão encharcadas. A hipotermia começa a se instalar imediatamente. Eles têm, no máximo, 15 a 20 minutos antes que seus corpos simplesmente desistam. Agora, antes de continuarmos com os detalhes do resgate heróico que se seguiu, vou explicar brevemente o que aconteceu tecnicamente para causar este acidente, porque entender isso é fundamental. Se você está aprendendo algo novo e valioso, considere compartilhar este vídeo com amigos que também são interessados em aviação e segurança aérea. A investigação da NTSB, National Transportation Safety Board, posteriormente identificou uma cadeia catastrófica de erros. Primeiro, a falha em remover adequadamente o gelo das asas antes da decolagem. Segundo, o uso inadequado da potência reversa dos motores para tentar derreter neve, que na verdade apenas criou mais gelo. Terceiro, o longo tempo de espera na fila de decolagem que permitiu que neve e gelo se acumulassem novamente. Quarto, e talvez o mais crítico, a falha em configurar os motores para a potência máxima de decolagem. Os investigadores descobriram que, devido às sondas pitot bloqueadas por gelo, o sistema de indicação de potência do motor, EPR, estava fornecendo leituras falsamente altas. Os pilotos acreditavam que os motores estavam gerando 2.04 EPR, a configuração correta para a decolagem. Mas na realidade, os motores estavam gerando apenas 1.70 EPR, aproximadamente 75% da potência necessária. Com gelo nas asas reduzindo a sustentação, peso extra do gelo acumulado, e apenas 75% de potência dos motores, o avião simplesmente não tinha performance suficiente para subir adequadamente. Um piloto mais experiente em operações de inverno teria notado sinais de alerta. A aceleração inadequada durante a corrida de decolagem. A sensação diferente nos controles. O desempenho de subida patético após deixar o solo. Mas Whitton e Petit, com sua experiência limitada em neve, não reconheceram esses sinais ou não sabiam como reagir a eles até que fosse tarde demais. Agora, voltemos ao rio Potomac, onde 6 pessoas estão lutando desesperadamente pela sobrevivência nas águas geladas. É aqui que a história se transforma de tragédia pura em algo mais complexo. Uma história que também contém heroísmo extraordinário. Em Washington, D.C., apesar da tempestade de neve, as operações de emergência se mobilizam rapidamente. O Departamento de Bombeiros do Distrito de Colômbia, a Polícia do Parque dos Estados Unidos e equipes de resgate estão cientes do acidente segundos após ele ocorrer. Testemunhas na ponte ligam imediatamente para o 911. Mas há um problema enorme.
Como resgatar sobreviventes de um rio congelado no meio de uma tempestade de neve histórica? As equipes de resgate chegam à margem do rio em minutos, mas se deparam com uma cena dantesca. Destrocos flutuam por toda parte. Corpos na água. E 6 sobreviventes, visíveis a cerca de 50 metros da margem, agarrados a pedaços da cauda do avião que flutuam na superfície, gritando por ajuda em meio ao frio mortal. Bombeiros na margem tentam jogar cordas, mas a distância é muito grande e as cordas caem na água antes de alcançar os sobreviventes. Barcos de resgate não podem ser lançados rapidamente devido ao gelo flutuante que bloquearia seus motores. Cada segundo que passa, a hipotermia avança nos corpos dos sobreviventes. É então que alguém tem uma ideia brilhante: usar um helicóptero. A unidade de aviação da Polícia do Parque dos Estados Unidos tem um helicóptero Bell 206L Long Ranger estacionado próximo. O piloto Donald Usher e seu paramédico Jenny Windsor recebem a ordem de emergência e decolam imediatamente, mesmo com a nevasca dificultando severamente a visibilidade. Voar um helicóptero em uma tempestade de neve é extremamente perigoso. A neve pode causar desorientação espacial, reduzir drasticamente a visibilidade e criar condições de formação de gelo no rotor. Mas não há alternativa. 6 pessoas estão morrendo de hipotermia no rio. O helicóptero chega sobre o rio Potomac às 19 minutos após o acidente. Usher paira o helicóptero sobre os destroços flutuantes, lutando contra os ventos fortes e a nevasca. Windsor abaixa uma corda de resgate pelo lado do helicóptero. A corda des, balancando violentamente no vento. Os sobreviventes na água, já com hipotermia severa, mal conseguem se mover. Suas roupas encharcadas pesam toneladas. Seus músculos estão rígidos pelo frio. A consciência está começando a se esvair. A corda pende sobre a água, à espera de que alguém a pegue. E aqui é onde a história se torna verdadeiramente extraordinária. Um homem, mais tarde identificado como Arlan D. Williams Jr., de 46 anos, um examinador bancário federal de Atlanta, Geórgia, estava mais próximo da corda. Ele consegue agarrá-la com suas mãos quase congeladas. Todo mundo espera que ele amarre a corda em si mesmo e seja içado primeiro. Mas Williams faz algo completamente inesperado e altruísta. Ele passa a corda para outra sobrevivente, uma mulher mais jovem próxima a ele. Essa mulher, Kelly Duncan, uma assistente de comissário de bordo, amarra a corda ao redor de si mesma e é içada para o helicóptero. Windsor a puxa para dentro da aeronave. Ela está em estado de choque severo, mas viva. O helicóptero não pode acomodar todos os sobreviventes de uma vez devido ao peso e limitações de espaço, então Usher voa até a margem, pousa brevemente para desembarcar Duncan, e retorna imediatamente para mais resgates. O helicóptero retorna sobre os destroços. A corda desce novamente. Mais uma vez, Williams, ainda agarrado aos destroços, consegue pegar a corda. E mais uma vez, em vez de usá-la para si mesmo, ele a passa para outro sobrevivente, desta vez Patty Felch. Ela é içada em segurança. O helicóptero retorna à margem para desembarcá-la e volta para a terceira tentativa de resgate. Na terceira tentativa, Williams passa a corda para Joe Stilley, um dos passageiros. Stilley é resgatado. Quarta tentativa. Williams passa a corda para Priscila Tirado. Mas Tirado está em estado crítico de hipotermia. Suas mãos estão tão congeladas que ela mal consegue segurar a corda. Enquanto está sendo içada, a apenas poucos metros acima da água, suas mãos perdem a força. Ela solta a corda e cai de volta na água gelada com um splash. Seu grito de desespero atravessa o ar frio. É aqui que acontece outro ato extraordinário de heroísmo. Um homem na margem, um funcionário público de 28 anos do Congressional Budget Office chamado Lenny Skutnik, está assistindo ao drama se desenrolar. Quando vê Tirado cair de volta na água e começar a afundar, Skutnik não hesita. Ele tira seu casaco, corre até a beira da água e mergulha no rio Potomac congelado. Ele nada através das águas geladas até Tirado, a agarra e a arrasta de volta para a margem onde outros ajudam a puxá-los para fora. Skutnik salvou a vida de Priscila Tirado com sua coragem inexplicável. Mergulhar voluntariamente em água a 0,5 graus Celsius no meio de uma tempestade de neve para salvar uma completa estranha é um ato de heroísmo que desafia a compreensão racional. Skutnik mais tarde seria convidado pelo presidente Ronald Reagan para o discurso do Estado da União, onde recebeu uma ovação de pé. O helicóptero retorna mais uma vez sobre os destroços para resgatar os últimos sobreviventes. A corda des. Mas quando chegam ao local onde Williams estava, ele sumiu. Ele afundou nas águas turvas do Potomac. O homem que, 5 vezes consecutivas, passou a corda de resgate para outros em vez de se salvar primeiro, sucumbiu à hipotermia.
Seu corpo seria recuperado semanas depois. Arlan D. Williams Jr. sacrificou sua vida para que 5 outras pessoas pudessem viver. Ele é lembrado até hoje como o Homem na Água, um símbolo de altruísmo supremo em face da morte certa. Se esta história está tocando você, deixe um comentário abaixo sobre o que você pensa do sacrifício de Williams. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias profundas sobre aviação. Nick Felch, a última sobrevivente ainda na água, também é resgatada pelo helicóptero antes de sucumbir à hipotermia. No total, 5 pessoas são resgatadas das águas: Duncan, Felch, Patty, Shelley, Tirado e Nick Felch. Tragicamente, das 79 pessoas a bordo do voo 90, apenas essas 5 sobrevivem. 74 pessoas a bordo perecem, junto com 4 motoristas na ponte, um total de 78 mortes. Entre os mortos está José Tirado, o marido de Priscila, e o bebê deles de 2 meses. Priscila perdeu toda sua família jovem em questão de minutos. As cenas na margem do rio são de caos controlado. Ambulâncias chegam. Sobreviventes são envolvidos em cobertores térmicos. Paramédicos trabalham freneticamente para tratar a hipotermia severa. Repórteres começam a chegar. Helicópteros de notícias sobrevoam a área. A história está sendo transmitida ao vivo na televisão nacional. Toda a América está assistindo esta tragédia se desenrolar em tempo real. Mergulhadores profissionais chegam e começam o macabro trabalho de recuperar corpos da água gelada. O avião afundou em água relativamente rasa, cerca de 7 metros de profundidade, mas a visibilidade é quase zero devido à turbidez da água e aos destroços. Leva dias para recuperar todos os corpos. Alguns são encontrados ainda presos em seus assentos no interior da fuselagem submersa. Outros foram ejetados no impacto e flutuam entre os destroços. A investigação formal da NTSB começa imediatamente. Investigadores chegam ao local ainda naquela noite, mesmo com a tempestade de neve continuando. A caixa preta, o gravador de voz do cockpit, CVR, e o gravador de dados de voo, FDR, é recuperada dos destroços e enviada para análise. O que os investigadores descobrem ao revisar os dados é devastador. Uma cadeia de erros evitáveis que culminaram em tragédia. O relatório final da NTSB, publicado meses depois, é brutal em suas conclusões. A causa provável do acidente foi determinada como a falha da tripulação em usar o aquecimento do motor durante as operações em solo e após a decolagem, sua decisão de decolar com neve e gelo na aeronave, e a sobrecarga de gelo nas asas resultante da contaminação por precipitação congelante após o último processo de antigelo. Em linguagem mais simples, os pilotos cometeram erros graves que transformaram um voo de rotina em uma sentença de morte. Mas o relatório não parou por aí. Também criticou severamente a Air Florida por treinamento inadequado de seus pilotos em operações de inverno, por pressões de programação que podem ter influenciado a decisão de decolar em condições marginais e por procedimentos inadequados de degelo. A companhia aérea, já lutando financeiramente, nunca se recuperou do golpe à sua reputação. A Air Florida encerraria as operações permanentemente em 1984, apenas 2 anos após o acidente. As consequências do acidente do voo 90 foram profundas e duradouras para toda a indústria da aviação. A FAA, Federal Aviation Administration, implementou mudanças significativas em regulamentações sobre operações em gelo. Novas regras exigiram que companhias aéreas aprimorassem substancialmente o treinamento de pilotos em reconhecimento e evitação de gelo. Procedimentos de degelo foram padronizados e reforçados. Limites de tempo entre o degelo e a decolagem foram estabelecidos mais rigorosamente. Fabricantes de aeronaves foram obrigados a melhorar sistemas de detecção de gelo e alarmes. Novos sistemas de alerta foram desenvolvidos para detectar contaminação de asas antes da decolagem. Aeroportos em regiões com clima de inverno investiram em melhores equipamentos e fluidos de degelo mais eficazes. A conscientização sobre os perigos mortais do gelo aumentou dramaticamente em toda a comunidade da aviação. O acidente também levou a melhorias em protocolos de resgate aquático. O heroísmo demonstrado por Usher, Windsor, Skutnik e, mais memoravelmente, por Arlan Williams Jr., inspirou melhores procedimentos de resgate de emergência em situações aquáticas. Equipes de resgate em todo o país estudaram o que funcionou e o que não funcionou naquele dia fatídico no Potomac. A ponte 14th Street, severamente danificada no acidente, foi reparada e reaberta ao tráfego. Em 1985, foi oficialmente renomeada como Ponte Memorial Arlan D. Williams Jr., em homenagem ao homem que se tornou um símbolo nacional de sacrifício altruísta. Uma placa na ponte conta sua história para as milhões de pessoas que cruzam ali todos os anos,
muitas sem saber que estão passando sobre o local de uma das histórias mais comoventes de heroísmo na história americana. Lenny Skutnik tornou-se um herói nacional instantâneo. Seu ato de coragem, mergulhar em um rio congelado para salvar uma estranha, capturou a imaginação do público. O termo Skutnik até se tornou parte do vocabulário político em Washington, referindo-se a cidadãos comuns convidados para discursos presidenciais devido a atos de heroísmo ou mérito extraordinário. Skutnik continuou trabalhando em seu emprego governamental, sempre modesto sobre suas ações, insistindo que apenas fez o que qualquer pessoa deveria fazer. As histórias dos sobreviventes são igualmente notáveis. Priscila Tirado, que perdeu seu marido e bebê no acidente, enfrentou anos de trauma e dor. Ela sofreu de transtorno de estresse pós-traumático severo e depressão. A imagem dela sendo resgatada, pendurada na corda do helicóptero, tornou-se uma das fotografias mais icônicas do acidente, publicada em jornais em todo o mundo. Eventualmente, ela encontrou a força para reconstruir sua vida, se casou novamente e teve mais filhos. Ela raramente fala publicamente sobre o acidente, preferindo deixar aquele dia terrível no passado. Joe Stilley, outro sobrevivente, sofreu ferimentos graves incluindo fraturas e hipotermia severa. Mas talvez suas feridas psicológicas tenham sido ainda mais profundas. Ele lidou com culpa do sobrevivente, perguntando-se constantemente por que ele sobreviveu quando tantos outros morreram. Ele pensava frequentemente em Arlan Williams Jr., o homem que lhe passou a corda de resgate. Por que ele me salvou? Stilley se perguntava. Por que ele escolheu me dar a corda em vez de se salvar? Essas perguntas o assombraram por anos. Com terapia e apoio familiar, Stilley eventualmente encontrou paz, dedicando-se a honrar a memória de Williams através de trabalho de caridade e advocacia pela segurança aérea. Nick Felch, a comissária de bordo que sobreviveu, nunca voltou a trabalhar em aviação. O trauma foi profundo demais. Ela mudou de carreira completamente, buscando uma vida longe de aeroportos e aviões. Como muitos sobreviventes de acidentes aéreos, ela desenvolveu medo intenso de voar. O som de motores a jato a fazia entrar em pânico. Ela optou por uma vida mais tranquila, longe dos holofotes, focada em sua recuperação pessoal. Para as famílias das vítimas, o luto foi indescritível. 74 famílias perderam entes queridos naquele dia. Pais enterraram filhos. Filhos enterraram pais. Cônjuges se tornaram viúvos. Muitas dessas famílias entraram com processos judiciais contra a Air Florida, buscando não apenas compensação financeira, mas também responsabilização pela negligência que levou à morte de seus entes queridos. A maioria dos casos foi resolvida fora dos tribunais, com a companhia aérea pagando milhões em indenizações. O acidente do voo Air Florida 90 também teve um impacto profundo na psique americana mais ampla. Ocorreu durante um período já difícil da história dos Estados Unidos, a recessão econômica do início dos anos 1980, altas taxas de desemprego, tensões da Guerra Fria. A imagem de um avião comercial caindo em um rio urbano importante, matando dezenas de pessoas, era profundamente perturbadora. Mas a história de Arlan Williams Jr. forneceu um contraponto necessário, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, o heroísmo humano pode brilhar. Os meios de comunicação cobriram o acidente extensivamente. Programas de notícias exibiram filmagens dramáticas do resgate ao vivo. Jornais dedicaram páginas inteiras ao acidente, aos sobreviventes, aos heróis. Revistas publicaram investigações profundas sobre o que deu errado. Documentários foram produzidos. Livros foram escritos. O voo 90 tornou-se parte da consciência cultural americana. Do ponto de vista técnico da aviação, o acidente forneceu lições inestimáveis. A comunidade de pilotos estudou o caso meticulosamente. O que ficou claro é que gelo e neve na aeronave são absolutamente inaceitáveis. Nenhuma quantidade de gelo é segura. Mesmo uma fina camada de geada pode alterar drasticamente a aerodinâmica. Pilotos aprenderam que, se houver qualquer dúvida sobre contaminação por gelo, o procedimento correto é retornar para outro degelo, não importa quanto tempo isso demore ou quanta pressão haja para manter a programação. A cultura de cockpit também mudou. O acidente evidenciou os perigos da autoridade excessiva do comandante e da reticência dos primeiros oficiais em desafiar decisões questionáveis. Roger Pettit havia expressado preocupações sobre a neve, mas não insistiu quando o comandante Whitton minimizou suas preocupações. Hoje, o treinamento de CRM, Crew Resource Management, enfatiza que todos os membros da tripulação têm não apenas o direito, mas a obrigação, de expressar preocupações de segurança com firmeza. A hierarquia do cockpit foi deliberadamente achatada para permitir melhor comunicação e tomada de decisão colaborativa.
Outra lição crucial foi sobre o reconhecimento de indicações falsas de instrumentos. As sondas Pitot bloqueadas forneceram leituras enganosas de velocidade e EPR. Pilotos aprenderam a verificar cruzadamente múltiplos instrumentos e a confiar em suas sensações físicas quando algo parece errado. Se o avião está acelerando lentamente na decolagem, se a razão de subida é patética, se os controles parecem pesados, esses são sinais de alerta que não devem ser ignorados, mesmo que os instrumentos digam que está tudo bem. O acidente do Air Florida 90 também destacou a importância crítica da experiência operacional relevante. Whitton e Pettit eram pilotos competentes em climas quentes, mas não tinham a experiência necessária para operações de inverno. Companhias aéreas aprenderam que pilotos operando em ambientes desconhecidos precisam de treinamento adicional específico. Um piloto que voou toda sua carreira em climas tropicais não pode simplesmente ser jogado em operações de neve sem preparação adequada. 30 anos depois do acidente, em 2012, sobreviventes, famílias de vítimas e primeiros socorristas se reuniram em uma cerimônia memorial solene às margens do rio Potomac. Eles se lembraram dos que perderam. Eles honraram os heróis. Eles refletiram sobre como aquele dia terrível mudou suas vidas para sempre. A cerimônia incluiu um momento de silêncio às 16h01, o exato momento em que o avião atingiu a ponte. Um memorial permanente foi estabelecido próximo ao local do acidente. Consiste em uma escultura abstrata de uma águia com asas estendidas, simbolizando tanto a aeronave quanto a liberdade das almas perdidas. Placas listam os nomes de todas as 78 vítimas. O memorial tornou-se um lugar de peregrinação para familiares, entusiastas da aviação e qualquer pessoa tocada pela história. Para a indústria da aviação global, o voo Air Florida 90 permanece um estudo de caso fundamental em treinamento de pilotos. Escolas de aviação em todo o mundo apresentam este acidente aos alunos como um exemplo clássico de como pequenos erros podem se acumular em catástrofe. É ensinado em cursos de CRM, em treinamento de operações de inverno, em seminários sobre tomada de decisão em cockpit. A história de Williams é usada para ilustrar liderança e altruísmo. A história de Skutnik ilustra coragem civil. O acidente é multifacetado em suas lições. Outro aspecto interessante é como o acidente influenciou o design de aeronaves. Fabricantes de aeronaves começaram a desenvolver sistemas mais sofisticados de detecção e proteção contra gelo. Sistemas modernos de aviso de cisalhamento do vento foram desenvolvidos parcialmente em resposta a acidentes como este. Melhorias em aviônicos, sistemas de alerta de proximidade do solo, GPWS, e displays heads-up contribuíram para uma aviação mais segura. Cada acidente, por mais trágico que seja, impulsiona o progresso. É importante notar que, embora o acidente do Air Florida 90 tenha sido devastador, a aviação comercial permaneceu estatisticamente o modo de transporte mais seguro. Acidentes como este, embora trágicos, são extremamente raros. E cada acidente resulta em melhorias que tornam futuras ocorrências ainda menos prováveis. A indústria da aviação tem um compromisso incomparável com o aprendizado contínuo com erros passados. Hoje, mais de 40 anos após o acidente, a aviação é infinitamente mais segura do que era em 1982. Sistemas avançados de degelo, melhores fluidos anti-gelo, protocolos rigorosos de operações de inverno, treinamento superior de pilotos, melhor CRM, aviônicos mais confiáveis, tudo isso contribui para um ambiente operacional muito mais seguro. Os passageiros hoje são beneficiários indiretos das duras lições aprendidas naquele dia frio de janeiro em Washington, D.C. Se você chegou até aqui neste vídeo, muito obrigado por sua atenção. Espero que tenha aprendido não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre por que aconteceu e como a indústria respondeu. A história do voo Air Florida 90 é trágica, mas também é inspiradora. É uma história sobre erro humano, mas também sobre heroísmo humano extraordinário. É sobre falha, mas também sobre aprendizado e melhoria. Arland D. Williams Jr. não era um piloto, não era um socorrista treinado, não era um soldado. Era apenas um cidadão comum em uma viagem de negócios. Mas quando confrontado com a escolha entre vida e morte, ele escolheu repetidamente dar aos outros a chance de viver, mesmo sabendo que isso significava sua própria morte. Não há palavras adequadas para descrever esse tipo de altruísmo. Não há explicação racional para por que alguém faria isso. Mas ele fez. E por isso, ele será lembrado para sempre. Lenny Skutnik também não era um herói treinado. Era apenas um funcionário público assistindo a uma tragédia se desenrolar. Mas quando viu alguém precisando de ajuda, ele não hesitou, não calculou riscos, não pensou em si mesmo. Ele simplesmente pulou na água congelada e salvou uma vida. Isso é heroísmo em sua forma mais pura. Donald Usher e Jenny Windsor, piloto e paramédico do helicóptero de resgate,
Arriscaram suas próprias vidas voando em condições perigosas para salvar estranhos. Eles poderiam ter recusado a missão como muito perigosa. Ninguém os teria culpado. Mas eles foram. E por causa de sua coragem e habilidade, 5 vidas foram salvas. Essas são as histórias que precisamos lembrar. Sim, lembre-se dos erros para que possam ser evitados. Mas também lembre-se do heroísmo, porque ele nos inspira a ser melhores. Deixe um comentário abaixo. O que mais impactou você nesta história? Foi o sacrifício de Williams? A coragem de Sputnik? As lições técnicas? Quero saber sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder futuros vídeos analisando outros acidentes aéreos históricos e as lições que eles nos ensinaram. Obrigado por assistir. Voe seguro, e nunca pare de aprender com o passado para construir um futuro melhor. Capitão Jack Mercer, assinando.